Saiu hoje no canal um corte que já tá um pouco atrasado, porque, né, a gente faz os cortes, tipo, na live toda quinta-feira, e daí vai largando eles durante a semana. E eu já trouxe essa notícia atrasada, quando eu trouxe, que era o Elon Musk tretando com o Xandão, né? E daí eu digo no corte que saiu hoje no canal, mas enfim, já era um pouquinho mais antigo, que, ó, eu não sei o que vai acontecer. Se o Twitter não tem representação legal no Brasil e o pessoal mandar eles cumprirem ordens judiciais do Brasil, mandar eles fazerem qualquer tipo de adequação à lei no Brasil, eles não vão poder fazer isso, e daí a solução vai ser o quê? Vai ser fechar eles, tá chegando as eleições agora, o que vai acontecer, né? E daí saiu a notícia aí que basicamente Xandão está dizendo, sim, o Twitter vai ter que fechar porque ele não tem um representante legal no Brasil. Então pode ser que hoje seja o dia do fechamento do Twitter, eu não sei. Que nem o Ian disse, eu tava ouvindo a live dele hoje de tarde. Não consigo crer que seja, porque nada de bom acontece no Brasil. Mas, enfim, vocês sabem que eu não, ironicamente, acho que ia ser melhor que o Twitter fechasse. Uma pessoa deixou um comentário no vídeo, a pessoa disse, mas eu uso o Twitter para trabalhar. Eu pergunto, vocês usam o Twitter para trabalhar, para alguma coisa assim? Vocês precisam? E ele é uma plataforma que não poderia ser substituída pelas outras? Talvez, se a pessoa for artista que faz comissões para gringos que estão no exterior e só usam Twitter, e daí se é que vocês... É aqueles artistas que querem que vocês desenhem artes de anime com personagens antropomórficos fazendo coisas que não, são mais 18 e que só estão no Twitter e pagam Bitcoin. Talvez se for essa pessoa aí, ela ficou sem emprego e tal. Mas, exato, tem VPN, pessoal. Então, até as pessoas dizem, mas eu vou usar VPN para acessar o Twitter. Cara, o usuário normal não vai acessar Twitter assim. Isso vai ser um baque gigante, vai ser um baque maior ainda para a questão das propagandas lá. Mas enfim, hoje é o dia X, talvez até o final da live o Twitter tenha acabado. Sim, e tá todo mundo assim, tipo, eu uso o Twitter, eu quero que acabe, é uma merda. O pessoal muito viciado, o pessoal tá querendo ser reabilitado à força, tá ligado? Então o Xandão tá pegando vocês e tá botando vocês na reabilitação à força, internamento compulsório. Chega de Twitter por hoje. Mas é isso aí. Então, notícias rápidas além disso. Eu trouxe algumas coisas que me chamaram a atenção nas notícias da newsletter do Philippe Deschamps, né? E várias dessas que eu trouxe tem a ver com tópicos que a gente já trouxe na live antes, e eu acho que eu gosto de fazer isso pra gente estar sempre lembrando de vocês de assuntos que são interessantes, e daí se vocês quiserem mais contexto, vocês podem ver o resto dos vídeos do canal, tá? Então esse aqui é uma coisa que eu não cheguei a comentar especificamente pra vocês, mas a gente já falou muitas vezes sobre retorno ao trabalho presencial. E isso aqui é uma coisa que eu já estava ouvindo, assim, né? Ecos disso aqui em outros lugares, e agora uma empresa falou exatamente o que estava se falando na boca pequena. Ó. Notem, fabricante britânica de eletrônicos, exige retorno ao escritório e sugere que funcionários insatisfeitos busquem outro emprego, tá ok? A decisão é uma grande mudança em relação ao trabalho remoto adotado desde a sua fundação em 2020. Carl Pei, CEO da empresa, afirma que o modelo híbrido não é compatível com o alto nível de ambição e velocidade que a companhia almeja, mas reconhece que esta é uma decisão controversa que pode não ser adequada para todos. A Nothing conta com 450 colaboradores, dos quais nenhum se manifestou até o momento. Então, o que eu estava falando que é interessante sobre isso é que muita gente estava dizendo, ok, porque as empresas querem a volta ao home office. Daí a gente já falou um pouquinho sobre todos os motivos. Por causa da revalorização dos centros urbanos, onde tem muitos imóveis e donos de imóveis que estavam perdendo dinheiro com o fato que os lugares onde tem esses escritórios não estão mais sendo ocupados. A questão de microgerenciar melhor os funcionários, gerentes e cargos altos e intermediários altos que precisam das pessoas para estar lá, para não se sentirem muito inúteis. E essa questão de ser uma demissão soft, né? Que é tipo assim, estão com gente demais e ao invés de fazer layoff, ter que pagar um monte de direito, as pessoas reclamarem muito, eles só dizem, não, é que agora vai ser híbrido, mas daí eles têm pessoas que, por exemplo, trabalham em outro país, né, contratadas de outro estado, de outro país. A pessoa vai se mudar para fazer o híbrido, agora é presencial. E daí tem pessoas que daí não valeria a pena elas receberem o salário que elas estão recebendo para fazer o presencial, então as pessoas se demitem. Então tem esse aspecto, eu só queria trazer por causa desse aspecto pra gente conversar sobre isso. Deixa eu dar uma olhada que teve um aqui.
Júlio César, membro por 2 meses. A Guiton Reis deixou uma mensagem na aba comunidade do canal do YouTube dizendo como burlar e usar VPN. Ajudem a comentar lá. Tá, 2 coisas que eu falo sobre isso, tá? Foda-se. Foda-se. Tipo, eu quero que só esteja... Tipo, se já tem hoje só um monte de gente estranha. Tá, e assim, ó, tem pessoas legais que são viciadas em Twitter, tá? Ok, vocês que estão aqui no meu chat, tá? Considero vocês. Mas assim, se já é um monte de gente estranha, liberdade de expressão, anarcocapitalista, não pisa na minha cobra, a criptografia vai nos salvar, não sei o que. As propagandas são só bot, golpinho, tigrinho, jogo de cassinagem, criptomoeda. Se já é isso agora, o que vai acontecer com o Twitter quando tiver só os caras que sabem fazer uma VPN funcionar lá dentro? O que vai acontecer com essa rede? Vai virar um lixão atômico, tá ligado? Vai virar Slab City. Enfim, eu não tô muito preocupado. Fora que dependendo, tu ensinar as pessoas a burlarem uma proteção, se for bloqueado o DNS, por exemplo, do Twitter. Se não me engano, isso pode ser visto como incitação ao crime, é isso? Os advogados que tiverem aí. Então... não faça isso aqui, Tom Rails. O Xandão vai atrás de ti, aí tu vai começar a reclamar e não dá tempo agora de se candidatar para vereador nas eleições e entrar no partido bolsonarista e dizer que tá sendo perseguido e se eleger com 500 mil votos. Não dá mais tempo, tá, aqui, Tom Rails. Então, para antes que você seja preso amanhã, tá ligado? O David Donald falou uma coisa que assim, ó, a preocupação é o Xandão só estar fazendo o papel de paladino, mas quando for mesmo para bloquear, vai para uma burocracia que só vai fechar mesmo depois das eleições e o estrago já tá feito. Tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade de que é a mesma coisa que acontece com o Bolsonaro, só se investiga um negócio depois das eleições e tá eleito agora, que já pegou fogo, quer que eu faça o quê? Mas enfim, até aquele vídeo que eu recomendei para vocês do advogado falando sobre as resoluções das disposições para essa eleição do TSE, eles tinham uma parte específica lá que o objeto dos processos não some depois do pleito. Era um treco específico lá para tentar não acontecer casos de, por exemplo, comete crime, se elege e daí esquece disso. Claro que é Brasil, você sabe que vai acontecer algo parecido, mas vocês têm razão. Mas então, aqui Tom Rails, não quero que você seja preso, por favor. Não recomende VPN para as pessoas. Relatório indica que Google frequentemente exibe números de telefone falsos para empresas legítimas em suas buscas. Então isso aqui só me chamou a atenção, porque a gente teve um vídeo inteiro que eu acho que eu gostei de fazer e poderia ter ficado dias pesquisando. Inclusive estou pesquisando sobre o assunto, né? Mas falando muito mais que é os golpinhos do Brasil, né? Spoiler, eu tô dando uma olhada nesses assuntos para trazer mais pra frente também. Mas esse é um a mais que eu descobri e que eu achei bem interessante. Daí quem é da segurança da informação ou quem só se preocupa com esse tipo de coisa, eu gosto porque no mundo que a gente tem hoje, como é que a gente chama o potencial para ataques? Como é que é o nome do espaço onde tu tá vulnerável a ataques? Esqueci o nome desse termo. As áreas de potenciais ataques que as pessoas estão sujeitas hoje em dia só cresce. E essa aqui é uma que eu não tinha imaginado, mas eu aposto que os golpistas do Brasil e outros países provavelmente estão usando vetor de ataque. Eu acho que é superfície de ataque, exato. A superfície de ataque hoje em dia só cresce, e cresce para lugares que eu nunca tinha imaginado. Então, olhem só isso. Esses registros podem ser utilizados por golpistas para enganar pessoas e roubar dinheiro. São muitas vezes listados na seção. As pessoas também perguntam, que é aquela coisa semi-automática gerada pelo Google. Eu não sei como é que o Google gera. Com sinais claros de fraude, como fontes suspeitas e sites não afiliados às empresas reais. Um caso notável envolveu um indivíduo que, ao procurar pelo suporte ao cliente da Coinbase, já começou errado, suporte a cliente para criptomoeda. Achei que era tudo privado, achei que era tudo escondido, achei que era tudo criptografado. O que você quer, suporte a cliente? Desculpe. Acabou ligando para o impostor, né? Que lhe roubou $100 mil. Recomenda-se cautelinha ao usar números de telefone encontrados no Google Maps e verificar cuidadosamente as informações de contato. Então, de novo, a informação não é do Slashdot, ele é um agregador de notícias. Super sussy. Então, eu só achei engraçado falar essa aqui. Tem um vídeo um pouco maior falando sobre os últimos golpes. A gente falou sobre o golpe dos Correios, esse tipo de coisa. Já deve estar desatualizado, porque o crime está muito profissionalizado, o pessoal está criando coisas novas todo dia, e como eu disse, isso aqui me chamou a atenção, porque a superfície de ataque para uma pessoa comum é cada vez maior. Tipo, eu fico imaginando, por exemplo, quando um membro da minha família quebrou a chave. Isso é uma situação que aconteceu alguns meses atrás. Quebrou a chave na fechadura.
Aí a gente tava na frente da casa só com o meu celular ali, procuramos no Google o número de um lugar que troca a chave, tá ligado? Que era mais próximo e tal. Daí, enfim, se não fosse uma coisa né, de verdade aquilo ali, era. Isso aqui é um exemplo normal, mas eu aposto que o brasileiro já conseguiu imaginar 1000 maneiras de que isso pode dar errado, de como eles poderiam enganar alguém com isso. Então eu achei interessante, achei muito foda. Gostei dessa. Vi um advogado dizer, também não sou advogado, então não entendo direito, né? Mas meus advogados aí do chat podem dizer. Vi um advogado dizer que a notificação do Musk pelo STJ feita pelo Twitter é ilegal. A notificação porque o STJ tweetou, é isso? Mas como o Elon acusou ciência, já era. O notificado ficou ciente. Ele caiu no bait do Xandão. Bah, o Xandão enxadrista, terno preto, roupa preta, toga preta. Não sei se vocês apreciam isso, mas eu espero que vocês apreciem. O que eu tento fazer aqui é trazer uma mescla de assuntos diferentes, assuntos técnicos e não técnicos e tal. Essa aqui é sobre um assunto técnico, entre aspas. Tem um vídeo que eu acho que ficou bem legal no canal, que é o vídeo que a gente tá falando sobre os prompts de sistema do ChatGPT que vazaram. E nesse vídeo, eu tô comentando que o ChatGPT, por um bug do que estava acontecendo ali, estava explicando como é que é, como se fosse uma pré-programação que ele tem antes, que explica para ele como ele vai estar agindo, que é aquela coisa tipo, você é um assistente, você é educado, você vai falar esse tipo de coisa, suas informações vão até tal data, para que tu dê uma, né, enfim, eu não vou explicar como funciona a questão dos modelos de linguagem, mas para meio que situar o modelo para o fato de que ele é um assistente, o que ele pode fazer, o que ele não pode. E daí nós ficamos dissecando isso ali, conversando um pouco sobre como essa tecnologia funciona, e agora, segundo essa notícia aqui, a Anthropic, né, que é outra empresa de IA que tem vários outros modelos, como por exemplo o Cloud, lá, Cloud 1, 2, 3, 4, eles têm os números, mostrou os pré-prompts de todos eles, né, os system prompts de todos eles, e daí vocês podem dar uma olhada ali. Eu só achei bem interessante. Quem se interessa por modelo de linguagem, quem se interessa por tentar usar eles da melhor maneira e tal, por como essas tecnologias funcionam, eu só achei interessante recomendar para vocês isso. Mas enfim, fica a recomendação disso pra vocês, eu acho que é divertido. E daí, que nem eu disse, às vezes esse tipo de coisa pode ajudar vocês a fazerem coisas interessantes nos modelos. O que o pessoal sempre pensa é fazer ele falar coisas feias, fazer ele dizer que o comunismo é bonito, porque todos esses modelos têm um negócio de tipo, não posso falar comunismos. Mas uma coisa útil, por exemplo, que mostrava do ChatGPT é que tu podia convencer ele a gerar mais imagens pra ti, porque os modelos que geram imagem, eles só geram uma. Aí tu podia passar um papo ali pra ele gerar mais e tal. Então, enfim, isso aqui é interessante. Fica a recomendação pra vocês. Esse aqui, de novo, tem 2 vídeos sobre isso no canal. Também são os vídeos que eu acho bem divertidos e eu recomendo pra vocês, que são os vídeos sobre norte-coreanos secretos, norte-coreanos de maneira escondida ali, trabalhando nos Estados Unidos e um pânico moral em volta disso, né? E eu vou ler isso aqui e eu vou explicar o que eu achei interessante nessa, tá? Justiça dos Estados Unidos desliga a fazenda de laptops, entre aspas, utilizada por profissionais remotos de TI norte-coreanos. Um indivíduo foi detido sob a acusação de auxiliar na operação criminosa, utilizando a identidade roubada de um cidadão norte-americano, realizando lavagem de dinheiro e fornecendo um local para os notebooks enviados pelas empresas, para que os trabalhadores pudessem acessar remotamente as redes das companhias como se estivessem nos Estados Unidos. Entre julho de 2022 e agosto de 2023, cada profissional envolvido no esquema recebeu mais de $250 mil pelo seu trabalho. E das informações do Bleeping Computer. Nos outros vídeos, a gente leu um pouquinho mais os artigos e falou um pouco disso. Só que o que me interessa dessa notícia mesmo é que, assim, parece que tá muito na mídia agora. Eu não sei se é porque eu comecei a prestar mais atenção, né? Porque agora que eu faço isso daqui, eu tô lendo, tipo, quase todas as notícias que saem sobre tudo. Não, mentira, eu não tô lendo quase todas, mas tô lendo grande parte das notícias. E daí eu tô vendo mais isso. Mas o que me chama a atenção é que é um pânico moral anticomunismo de que são norte-coreanos, que daí, além deles estarem trabalhando ali e ganhando dinheiro, né, é para a ditadura do Kim Jong-un e é roubar dados do pessoal dos Estados Unidos. Isso aqui me parece ter muito a ver com a maioria das notícias, mas eu tenho certeza que deve estar acontecendo. Então eu acho, né, eu acho com 99,999% de chance que isso deve estar acontecendo com outros países que não são ditaduras comunistas, né, segundo os Estados Unidos, botei aspas aqui, e daí é só mão de obra precarizada, tá ligado? Deve ter
muitas empresas de fachada que estão fazendo isso, porque para quem não entendeu, por que essa questão de ser uma fazenda de laptops, entre aspas? Porque eles trabalham como se fossem à distância para empresas dos Estados Unidos que mandam aqueles laptops que tem VPN, que tem um negócio de bater ponto, que tem todos os softwares fechadinho e tal, para que eles possam monitorar as pessoas, né, e ter esse tipo de preocupação se é uma pessoa que não é a pessoa de verdade trabalhando. E então eles têm todo um esquema para receptar esses laptops, colocarem eles num lugar onde, enfim, eles vão estar se comunicando daí com outro país, no caso com a Coreia do Norte, que é o que eles têm muito medo e tal. Mas eu tenho certeza que isso deve ter esquema com outros países que têm a moeda desvalorizada e provavelmente com o Brasil até. Daqui a pouco a gente vai ver mais reportagens sobre isso. Me parece que está chamando muita atenção a desarticulação das quadrilhas norte-coreanas, porque o pessoal teria esse medo aí. E daí por isso eu trouxe essa notícia aqui de baixo que me chamou a atenção, eu não fui atrás, mas assim, só para dizer, né, previsão do canal Teclas aqui, entre aspas de novo, tô fazendo muitas aspas hoje. Eu acho que vai ter mais notícias sobre esse tipo de coisa daqui a pouco, porque deve estar acontecendo. Ó, então vou ler essa aqui, ó. Infosys, empresa indiana de TI, é acusada de explorar, entre aspas, né, eles botaram, por que explorar, entre aspas, mais de 2.000 graduados com empregos prometidos há 2 anos. Não é exatamente, então olha só o que eu vou dizer para vocês, tá? Isso aqui não é exatamente o que eu tô falando, que seria uma empresa que estaria terceirizando o trabalho dos indianos, tá? Isso é outra coisa. Mas eu acho que pelo que a gente sabe do trabalho terceirizado para Bangladesh, sabe, do trabalho terceirizado de Índia, Paquistão, Filipinas, todo esse tipo de coisa, deve ter algum esquema de terceirização de trabalho para Big Tech nos Estados Unidos, que recepta laptop e faz VPN e tal, tá? Esse pânico não visa atingir também o trabalho remoto. Nós falamos várias vezes que isso parece que também, assim, em resumo, agora eu vou ter que trabalhar presencial porque pode ser que eu seja um norte-coreano, né? Mas daí eu gostei aqui, ele botou explorar entre aspas, né? Eu tô perdendo o foco aqui hoje, como sempre. O que eles estavam fazendo com esses indianinhos, coitados? As ofertas são para o cargo de engenheiro de sistemas e engenheiro especialista em digital. Durante o período, a companhia manteve essas pessoas ocupadas com treinamentos e avaliações, tanto virtuais como presenciais, com educação de até 6 semanas, mas sem remuneração. O sindicato de TI do país alega que a organização está prejudicando o crescimento econômico da Índia, que enfrenta uma grande escassez de profissionais qualificados em áreas de tecnologia. O CFO da Infosys afirma que a mesma planeja contratar entre 15 e 20 mil novos graduados esse ano, mas não esclarece se isso inclui os 2 mil em espera. Então, pelo que eu entendi, era algum tipo de curso, não sei, bootcamp ou universidade de programação, que tava botando um monte de gente, 2.000 pessoas é muito, mas a gente tá falando de Índia, e na Índia os números são muito maiores, né? Inclusive quem já trabalhou no trabalho com equipes indianas, é normal que as equipes sejam enormes. Eu já trabalhei numa época e parece que todo dia eu estava conhecendo uma pessoa nova. E pelo que eu entendi era isso, eles estavam fazendo um curso como se fosse com a promessa de ser contratados e nunca chegava esse emprego. Se era de graça o curso, né, se eles estavam pagando alguma coisa, se eles estavam fazendo algum tipo de trabalho não sendo remunerado, não entendi dessa história, a gente talvez pudesse ir atrás, mas eu botei essas duas notícias juntas para dizer que com certeza deve ter altos tipos de esquema assim, que são feitos em países onde tem uma abundância de pessoas precisando de emprego, como a Índia, uma abundância de mão de obra, e eles devem estar sujeitos a esse tipo de golpe. Galera, vocês também ficam pensativos da galera do Twitter pegar os dados nossos e soltar no mundão por uma vingança, sei lá. Ah, tu quer dizer a equipe do Twitter? Que dados nossos? Mas enfim. Fiquei pensando. Eu gostei ali da Jéssica, falou, tirou minha exploração me deixando apenas com exploração, né? Tirou a exploração me deixando apenas precarizado no emprego. Felipe Correia. Ouvi dizer que tem uma empresa indiana que contrata os estagiários e trainees e nunca efetiva, mas não sei qual é e não faço ideia. É isso aí. Mas talvez tu esteja fazendo uma referência a empresas no Brasil que fazem isso também. E daí a última notícia rápida, e essa aqui eu trago porque eu já falei pra vocês, eu já contribuí muito pro projeto Wine, que é o projeto de, entre aspas, emulação do Windows no Linux. E eu achei essa notícia legal à primeira vista, aí depois eu li ela
e percebi que não é que ela seja ruim, mas ela meio que não é nada demais, então eu vou explicar para vocês, essa aqui é bem nerdola. Microsoft transfere projeto Mono para desenvolvedores do Wine HQ. A ferramenta permite o desenvolvimento de aplicativos multiplataforma, sendo uma implementação do .NET Framework, baseado nos padrões ECMA para a linguagem C# e o Common Language Runtime. O Wine é um software que permite a execução de aplicativos Windows em sistemas operacionais Unix-like, como Linux e macOS. A Microsoft reconhece o Mono como pioneiro na implementação do .NET em plataformas como Android e iOS, e as informações são do Slashdot, não são... Slashdot é um agregador de comentários. Mas então, duas coisas que eu tenho a falar sobre isso. O que é interessante aqui, pra mim, sinceramente, é que, assim, dando um histórico pra vocês, o Wine é um projeto que ele surge para tentar... ele basicamente vai reimplementar funcionalidades que os programas de Windows precisam para rodar no Windows, para que quando tu esteja num Linux ou num Mac, tu possa rodar um programa de Windows, ele acha que está rodando no Windows como se fosse uma emulação, não é exatamente uma emulação, ele acha que está rodando no Windows e funciona. Então é extremamente útil para joguinhos, principalmente os mais antigos, que com certeza só foram feitos para Windows. É extremamente útil para aqueles programas que nunca vão ter uma versão para Linux porque a empresa não quer ou porque a empresa não existe mais. E basicamente o projeto Wine já deu origem a, por exemplo, o Proton, que é o projeto da Steam, que é usado para jogar os joguinhos no Linux, por exemplo, e hoje com o Proton vocês conseguem rodar 90 e poucos % dos jogos de Windows no Linux. Talvez não perfeito assim, mas bem satisfatoriamente. Basicamente eu uso aqui para jogar no meu computador que tem Linux a maioria das coisas, tá? O Mono era uma implementação aberta em software livre da linguagem C#, tá? Em resumo, da linguagem C#, que é como se fosse o Java da Microsoft, tá? Guardando as proporções, é isso. Só que o que é interessante sobre o Mono é que ele começou como um projeto open source, que era de uma empresa que se chamava Xamarin, eu acho, com X, inclusive tudo é X hoje. Aí essa empresa meio que faliu, ou a Microsoft faliu ela, e a Microsoft comprou essa empresa. Então daí a Microsoft virou dona da implementação aberta da linguagem dela, que era feita para funcionar no Linux também e no Mac e tal. E a Microsoft meio que vinha mantendo isso, só que o Wine era um dos grandes beneficiários disso e eles também ajudavam na manutenção, tinha um projeto lá que fazia integração entre o Wine e o Mono, todo esse tipo de coisa. Como eu trabalhei um pouco no projeto Wine, contribuía lá para eles, eu via isso acontecendo, tá? Só que, de novo, expliquei o contexto para falar para vocês. É interessante que a Microsoft diga assim, nós não vamos mais manter esse projeto, que já era um projeto open source que a gente englobou, só que a gente vai dar eles pro Wine, que para o Wine HQ, que é o nome da empresa, ou eu acho o projeto que é dono do projeto Wine. Então, meio que para mim foi interessante, porque foi um reconhecimento da Microsoft dizendo, nós vimos o trabalho que vocês fizeram com o Wine e nós não somos agressivos contra você, nós não queremos matar vocês. Não que isso queira dizer muito com a Microsoft, porque eles são ligeiros, né? Eles ficam amiguinhos só para te apanhar lá pelas costas e tal, mas... eu não sei se já teve outro momento no passado que a Microsoft disse assim, projeto Wine, beleza, eu vi vocês, eu não odeio vocês, porque muita gente tinha medo que essa camada de compatibilidade entre pro Windows, para Linux e Mac, alguma coisa assim, inferisse patentes da Microsoft, a Microsoft quisesse processar e tal. Então isso para mim foi interessante dessa história. O que não é tão interessante também? Uma visão mais cínica disso, e algumas pessoas nos comentários que eu li tinham essa, e eu não acho que tá de todo errado, é que a Microsoft só tinha um pedaço de software ali que eles não precisam mais e que não tem interesse nenhum em manter, porque ele já tem uma versão nova do .NET que inclusive tem partes open source e que funciona que funciona já nas versões mais novas deles e tal. E eles só disseram assim, quem é que quer esse projeto aqui que tá com data de validade, é um projeto open source que a gente não quer manter, e daí o pessoal do Wine disse, eu quero, por favor, né, me dê esse projeto. Então essa é a maneira meio cínica de ver isso, mas ao mesmo tempo o Mono é usado dentro das engines de jogos, tipo, é usado dentro da Unity,
é usado dentro de vários outros projetos, principalmente joguinhos e tal, projetos às vezes de desenvolvimento web, então ele é importante, né? Então é um projeto importante e agora o Wine está cuidando disso, uma comunidade open source, então a gente pode ver da maneira mais cínica, mas a gente pode ver como uma vitória para a comunidade open source hoje. E, enfim, não digam que a Microsoft nunca fez nada pelo open source, né? É basicamente isso, essa notícia. Não sei muito o que pensar, isso mostrei os dois lados da história para vocês, mas só porque eu tava a fim de falar de uns projetos que eu me interesso, e tem a carta aqui um comentário no GitHub, que se vocês quiserem ler, que é o pessoal dizendo que estão transferindo o projeto e tal. Enfim, achei interessante. No passado, a Microsoft tinha uma coisa de, tipo, ficar revoltada com o Wine, com o Linux, já ameaçou processar. Uma coisa que eu nunca cheguei a trazer aqui na live, mas é muito interessante, a gente podia trazer um dia, é que sabe que tem um vídeo muito bom do Ivan das Neves, que é o vídeo sobre think tanks, né? Que eu ainda quero um termo em português para os think tanks, que são aquelas instituições que geralmente são financiadas pela indústria, por bilionários, por lobbies de interesse, para criar trabalhos acadêmicos, né? Mas na realidade é propaganda sobre assuntos específicos, né? Então, por exemplo, a indústria do tabaco faz coisas para dizer que na realidade fumar não mata, tipo o Olavo de Carvalho, assim, fumar não mata, não sei o que, daí o cara morre de não sei o que, de pulmão, Covid e tal. A indústria do petróleo tentando negar o aquecimento global. Tem uma época que tinha um grupo libertário lá dos Estados Unidos que estava fazendo coisa contra software livre. Contra Linux. Só que é um negócio muito irrelevante, assim, foi por muito pouco tempo, e a Microsoft financiava isso, tá ligado? Então eu pensei em trazer uma época para mostrar para vocês um estudo de caso. Só que daí, claro, a comunidade do open source, hoje o que as Big Techs fazem é abraçar ela para transformar ela numa coisa que meio que não tem potencial disruptivo, revolucionário nenhum, assim, né? A crítica que eu tenho feito para a comunidade do software livre, que ela não é politizada nem nada, sabe? Mas no início tinha esse negócio que era basicamente software livre é comunismo, é anti-inovação, como é que as empresas vão ganhar dinheiro. Um dia a gente tem que trazer algo sobre isso, e a Microsoft financiou isso um pouco, né? Cachola de pensamentos, tipo isso. Grupinho de liberal que fala merda, eu gostei.